Está no ar o Conexão Brasília, o programa que trata de assuntos de interesse do Congresso Nacional e do campo. Eu estou ao vivo hoje e vou conversar com o deputado Zé Silva. Nós vamos falar sobre o projeto de lei que deve ser votado hoje no Senado, que trata de medidas de apoio à agricultura familiar. Deputado, seja muito bem-vindo ao Conexão Brasília. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço. Queria que o senhor falasse para a gente do que se trata esse projeto de lei. Esse projeto ele tem um efeito simbólico muito grande. Ao longo das décadas, quase há séculos, o campo sempre fica por último nas medidas e nos benefícios adotados, tanto pelo Congresso Nacional como pelo governo. E não é diferente assim em tempos de pandemia. O campo que não parou, especialmente a agricultura familiar, que representa 84,4% no número de propriedades do Brasil, ainda não teve medidas efetivas. Com isso, o Congresso Nacional, para cumprir seu papel, em 2020, quase metade dos parlamentares apresentaram um conjunto de medidas em que eu fui o relator. Aprovamos uma lei de forma unânime na Câmara e no Senado e foi para a sanção presidencial e foi quase que integralmente vetado pelo presidente. Restou um quesito que virou uma lei, que é a Lei 14.048 de 2020, que garante a 2,5 milhões de trabalhadores e produtores rurais que receberam o auxílio emergencial e, lembre-se, feito para o pessoal da cidade, para populações urbanas, que impede que esses 2,5 milhões possam se aposentar no futuro. Então essa lei beneficiou 2,5 milhões. Em 2021, o Congresso, mais uma vez, cumprindo a sua missão, o seu papel de levar as demandas legítimas da população, aquilo que mais aflige, especialmente o campo brasileiro, os grotões, onde estão os agricultores, suas famílias ali, trabalhando e produzindo alimentos e preservando o meio ambiente, novamente apresentou um novo projeto, que ele é a cópia fiel do meu relatório de 2020, que foi vetado pelo presidente. Novamente, a Câmara dos Deputados aprovou unanimemente e hoje está no Senado da República. Eu espero contar com a responsabilidade dos senadores de aprovar um projeto que o Brasil deve à agricultura familiar, aos produtores e empreendedores de propriedade de pequeno porte. Deputado, esse projeto de lei ele é dividido, vamos dizer assim, em 5 benefícios muito importantes, não é isso? Sim, são medidas que eu, inclusive, tiro de auxílio, até porque já passou a época de auxílio para o campo precisa de medidas estruturantes. Então, uma das medidas importantíssimas é um fomento de inclusão produtiva rural. Depois nós temos um crédito também, ele com questões também facilitadas para os agricultores. Nós temos um programa de apoio à comercialização dos produtos da agricultura familiar com doação simultânea, renegociação de dívidas rurais, já que com essa pandemia o campo, aliado à alta dos custos de produção, ficou muito prejudicados, e também um programa que vai para o semiárido brasileiro, que é o Garantia Safra. Destacando que em cada uma dessas medidas, eu coloquei ali quesitos que foram aprovados unanimemente na Câmara dos Deputados para valorizar o trabalho e reconhecer o protagonismo da mulher do campo, já que a mulher tem um papel extraordinário, fantástico, em todos os setores da nossa vida, da economia, especialmente no campo, e também, já que a declaração de aptidão do produtor rural, que é um documento que habilita o agricultor a acessar todas as políticas públicas do governo federal, eu também mudei a porta de entrada. Coloquei a assistência técnica e extensão rural, que está presente em 5.300 municípios do Brasil, e é o extensionista, que é talvez a última esperança do agricultor, ter a presença de uma política pública, ter a presença do Estado brasileiro. Então, a assistência técnica é uma porta de entrada. Então, esse conjunto de medidas, veja que são medidas estruturantes. Esse crédito, então eu coloquei lá R$10 mil, 10 anos para pagamento. Ao fazer o pagamento, um desconto fixo de R$300, e se for a mulher a tomadora do crédito, a beneficiária, então colocando mais 20% de desconto e colocando ali 20% também desse crédito para a manutenção familiar, já que foram muito prejudicados. O de apoio à comercialização, que o governo inclusive está copiando parte desse projeto e colocando como Alimenta Brasil, os agricultores poderão vender direto para o governo, esses alimentos serem doados. Olha a integração do campo e da cidade, é um momento sagrado, onde o campo trabalha, produz muito e encontra com o pessoal da cidade, especialmente a população carente. Então, essa compra é feita. Se ela for feita do agricultor, são R$6 mil. Se for a agricultora, eu coloco mais 20% desse valor, e esses alimentos poderão ser doados para creche, asilo, APAE, crianças, populações carentes, que são as populações mais vulneráveis nesse tempo de pandemia. O fomento, ele tem um efeito multiplicador, porque o homem ou a mulher agricultora,
eles poderão implementar uma atividade produtiva, gerar renda e, inclusive, superar o pós-pandemia, para eles continuarem do campo e gerando renda. As renegociação de dívida, na verdade, eu estou voltando uma lei, grande parte dela, a 13.606 de 2018, da minha autoria, que a ministra Tereza Cristina foi a relatora. Então, aqueles quesitos mais estratégicos também, eu estou retornando para que nesse período de pandemia as dívidas possam ser alongadas o seu vencimento. E a última, o Garantia Safra, que precisa de 3 quesitos. Como nós sabemos que geada, seca e pandemia são fatores que assolam a agricultura brasileira, nós estamos colocando para ele receber diretamente o Garantia Safra em uma única parcela. Deputado, eu peço que o senhor continue aqui com a gente, que na sequência a gente continua falando sobre esse assunto. Vamos para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta ao vivo com Conexão Brasília. Hoje eu estou conversando com o deputado Zé Silva. Nós estamos falando sobre o projeto de lei que trata de medidas de apoio à agricultura familiar. Deputado, fala para a gente quais são os impactos dessa medida. Bem, eu vou até diversificar um pouco das análises que fazem sobre a agricultura familiar. O primeiro impacto ele é de macroeconomia, porque ao investir na agricultura familiar, quem será o maior beneficiado é o cidadão da cidade. Porque já que 70% dos alimentos na mesa de todos nós brasileiros, todos os dias, vem da agricultura familiar, se esses agricultores não tiverem apoio para permanecerem no campo e produzir mais e com qualidade, a lei da oferta e procura vai fazer com que suba a inflação. Então, por isso, o principal impacto é na economia brasileira de ajudar a combater os índices inflacionários. O segundo ponto é permitir, por exemplo, que um agricultor que ele talvez teria que deixar o campo e trabalhar como diarista, como acontece nas regiões mais deprimidas da economia brasileira, do Nordeste brasileiro, no meu norte de Minas, no nosso Jequitinhonha, no nosso Mucuri, em vez de ir para o Sudeste brasileiro, na colheita da cana, colheita da laranja e outras culturas, eles poderão ficar ali no campo, mantendo no campo ali, produzindo, gerando renda, os seus filhos poderão ir para a escola e também esse é o fomento de inclusão produtiva. Tanto é que o governo gostou tanto que ele copiou esse quesito e está colocando no novo programa que chama Alimenta Brasil. No programa de renegociação de dívidas rurais, por incrível que pareça, eu falo, se o banco fosse tão bom, eles não tinha cofre, eles tinham coração. Então o banco cobra caro para fazer um financiamento de 5, 10 mil reais do agricultor. Já que são dívidas de mais de 10 anos e o banco cobra 500 reais por ano, então em 10 anos já pagou 5 mil. E às vezes o agricultor deve 2, 3 mil reais. Para o agricultor isso é muito, para o banco isso não representa nada. E para o Tesouro Nacional, isso você vai desafogar ali um recurso que o Tesouro está fazendo todos os anos. No programa de comercialização, nós vamos garantir que aquele produto nas pequenas e médias cidades, olha que são mais de 70% das cidades, que o único meio de comercialização são as feiras livres e foram impedidas de funcionar até pela ciência, pelas as necessidades das atividades, das restrições sanitárias da Organização Mundial da Saúde, então ele vai poder vender aquela produção que ele não pode levar para a feira livre e ser doada para aquelas populações mais vulneráveis que mais precisam desse apoio. Então, os impactos são de macroeconomia, mas também é de oportunizar o homem e a mulher do campo, ficar no campo produzindo alimentos, que é o que eles sabem fazer e fazem muito bem. O senhor acredita que a falta de apoio, a falta de incentivo tira, de certa forma, o estímulo do produtor rural de continuar produzindo? Muito mais do que o estímulo, ele tira a viabilidade dele permanecer no campo. Hoje, enquanto eu estou falando, nós estamos falando aqui, o pessoal, 85% da população brasileira estão nas cidades, o homem do campo, em grande parte dos estados do Nordeste, Norte de Minas, Jequitinhonha, não tem nem água para beber. Então veja bem, se não tem esse auxílio, eles não têm água nem para beber, como que eles irão produzir? O que acontece é que despreparados, já que as escolas melhores também estão na cidade, eles terão que ir para a cidade e aí o caos urbano se instala cada vez mais no país. Então por isso é fundamental, eu estou chamando a responsabilidade dos senadores de apoiarem essas medidas, aprovar no Senado mais uma vez e vamos trabalhar com o governo para que o presidente e toda a sua equipe econômica tenha sensibilidade. E se falar que vetou por falta de análise de impacto, não é verdade. Nós tomamos todo o cuidado técnico para os quesitos inseridos na lei, eles serem de forma que permite que o Conselho Monetário Nacional, ele é autorizativo, defina com a equipe econômica quantos milhões eles poderão colocar em cada uma das medidas para dar o apoio
merecido e que a agricultura familiar brasileira precisa. E esses cuidados técnicos são importantes, né? Não são importantes, até porque o governo também não pode sancionar um projeto que ele tenha vício de redação. Então, por isso, eu agradeço muito aqui a equipe da ministra Tereza Cristina, do ministro da Cidadania, da CONAB, da ANATER. Os órgãos do governo, todos os seus técnicos ajudaram muito nesse sentido. E como eu disse, são 2 anos, 2 vezes aprovadas as mesmas medidas, com certeza nós aprendemos muito nessa caminhada e também ele não é um projeto nem da minha autoria. Como eu disse, é um projeto, uma proposta de metade do Congresso Nacional e aprovado por unanimidade. Antes de encerrar essa nossa conversa aqui hoje, deputado, queria perguntar para o senhor qual a expectativa para a votação no Senado. Olha, eu tenho a expectativa de que ele será aprovado da mesma forma que foi aprovado na Câmara e também aprovado ano passado no Senado. Seja aprovado por unanimidade e vá para rapidamente a sanção presidencial. É porque o projeto já está muito bem elaborado, muito bem desenhado. Ele é um projeto, é igual a gente fala na roça, é uma fruta amadora, é só baixar o galho e colher a fruta. O governo precisa aproveitar que o Congresso fez esse trabalho. Ele é um projeto, inclusive, que ele não tem lado partidário, não tem oposição e situação, tanto que foi aprovado por unanimidade. Ele é um tema que ele permeia de forma transversal no Congresso Nacional. Por isso que eu acho que é um tema que precisa ser aprovado no Senado e o governo sancionar. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Conexão Brasília. Eu que agradeço até a aprovação em benefício da agricultura familiar. Conexão Brasília de hoje fica por aqui. Ótima tarde para você e até semana que vem.